Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Daniel Rebolt Automatiza, o canal que mais traz novidades em estratégias automatizadas. Hoje mais uma ideia de estratégia na negociação over-under. Fica ligado aí que a estratégia é muito boa, pessoal. Antes quero falar para você que tem uma ideia de estratégia e deseja automatizar criando um robô exclusivo e personalizado. O robô que automatiza é uma estratégia que você faz manualmente ou que você viu na internet e achou legal. Quer ter esse robô para te ajudar nas suas operações? É só fazer contato comigo que combinamos tudo, ok? E para você que tem vontade de aprender a desenvolver seus próprios robôs, nós temos o livro Curso Básico de Programação para Robôs Binary, um livro físico para te ajudar nesse aprendizado. Quem tiver interesse, é só fazer contato comigo também, ok? Bom galera, hoje vamos falar de uma estratégia com uma lógica bem legal para as entradas com retorno alto. Nós sabemos que toda negociação que nos dá um alto retorno, a assertividade é baixa. Quanto maior o retorno, menor a assertividade. Porém, usar negociações com alto retorno nos permite usar gains baixos. Então, além de ter um bom retorno no ganho, ainda temos a vantagem de usar gains baixos na perda. E hoje vamos ver uma boa ideia para estar potencializando aí nossos ganhos em negociações de alto retorno. Bom, vamos ter como base entradas em Under 3. Under 3, a gente ganha se sair os dígitos 0, 1 e 2. E perdemos se sair um dígito superior a 2, correto? Nessa negociação, a gente tem aproximadamente 220% de retorno. Ou seja, se nossa stake for de 0,35, o retorno será de mais de 70 cents. Um bom retorno para a gente gerenciar principalmente os gains. Se conseguirmos criar estratégias de gerenciamento nos gains em negociações assim, nossa operação ficará mais segura. Então, como é a estratégia que eu vou mostrar para vocês hoje, galera? A estratégia utiliza dois gatilhos de entrada, que precisam estar em confluência para que o robô faça as entradas. Se um dos gatilhos não estiver liberado, a compra não é feita. Quando a gente analisa os dígitos, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde o dígito irá se repetir, correto? Então um dos gatilhos é trabalhar com a análise das repetições dos dígitos vencedores. No caso aqui, os dígitos que nos fazem vencer são o 0, o 1 e o 2. Então se em um período X, vamos colocar aqui um período de 100 dígitos, se nos últimos 100 dígitos os dígitos 0, 1 e 2 não se repetiram, as chances de haver uma repetição de um deles aumenta a cada vez que um deles sai. Esse seria o primeiro gatilho, aguardar que em um período X os dígitos vencedores não tenham se repetido e depois aguardar que saia um deles apostando na repetição. Obviamente, quanto maior for esse período, maior será o tempo em que não houve uma repetição desses dígitos e mais forte fica a nossa estratégia. O segundo gatilho é aguardar que nesse mesmo período a contagem dos dígitos isolados esteja igual ou maior que a gente definir. O que é a contagem dos dígitos isolados, pessoal? Toda vez que um dígito vencedor sair isolado entre dígitos perdedores, o robô contabiliza 1. Se sair mais de um dígito vencedor seguido, essa contagem é zerada. O objetivo é, quanto mais um dígito sai isolado, aumenta as chances de sair uma sequência dele. Esse é o segundo gatilho. Então, se usarmos, por exemplo, um período de 100 dígitos e utilizar 5 dígitos isolados para o segundo gatilho, se acontecesse essa situação nos últimos 100 dígitos, o robô aguardaria sair mais um dígito vencedor e entraria, no caso aqui, em Under 3. Estaríamos com nossa entrada potencializada em uma possível repetição ou sequência dos dígitos vencedores. Dois gatilhos para aumentar as nossas chances, pessoal. Quando se trata de entrar com uma lógica de estratégia para não ficar entrando de forma aleatória, essa estratégia é muito boa. Existe uma lógica muito forte nesses dois gatilhos de entrada. E o robô que automatiza essa ideia é o robô NASA, que está em minha plataforma danielreboldautomatiza.com, que além de automatizar essa estratégia de forma editável, onde podemos definir o período, a quantidade de dígitos isolados e a previsão, também tem uma função que é muito top, que é a porcentagem de ganho para o caixa gain. Essa função é um gerenciamento pós-perda, para reduzir ainda mais os valores dos gains. Aqui a gente define que porcentagem do nosso ganho a gente deixa para ser descontado nos gains. Aqui está definido em 80. Então 80% do meu ganho eu permito que o robô utilize para minimizar os gains. Se minha stake inicia com 50 cents, no ganho eu tenho um retorno de mais de $1. Então o robô armazena 80% desse valor para ser descontado no gain quando o gain ultrapassar o valor mínimo de 0,35. Vamos supor que eu inicie minha operação com uma stake de $1. Se eu ganhar, o retorno será aproximadamente $2,10. Como minha porcentagem para o caixa gain é de 80%, o robô irá guardar 1,6 para ser descontado nos gains.
Então vamos supor que na próxima entrada deu loss. Nesse caso, o robô irá calcular o gale necessário para cobrir a minha perda. Como o retorno é de mais de 200%, o gale será de 50 cents. Um ganho com retorno de mais de 200% e uma stake de 50 cents já cobriria a minha perda. Como nós temos 1.6 no caixa, o robô irá usar 15 cents desse caixa para abater no gale e fará um gale de 0,35. Se perder mais uma, se acontecer mais um loss, o robô irá somar as perdas e irá calcular o gale necessário para cobrir. A soma das perdas dá 1.35. Nesse caso, o robô faria um gale de 70 cents, mas como ainda tem 1.45 de caixa, o robô irá abater 0,35 e fará outro gale de 0,35. Vamos supor que perdeu mais uma, somando as perdas dá 1.70. O gale para cobrir seria de 85 cents, mas o robô vai abater 50 cents do caixa e fará outro gale de 0,35. E aqui nosso caixa ficaria com 60 cents ainda. Se perder outra, a soma daria 2,05. O gale seria de $1 aproximadamente, mas ainda tem 60 cents de caixa. Então o robô desconta 60 cents e faz uma entrada de 40 cents. E o nosso caixa ficaria zerado. Como não tem mais valor no caixa, daqui para frente, se perder, o robô faria o gale normalmente. Nesse caso aqui, se perder mais uma, a soma daria 2,45. O gale seria de 1,25, ainda bem baixo por causa do retorno. E toda vez que ganhar, guarda 80% do lucro para ser descontado nos próximos gales. E vai gerenciando a operação com essa função no gale, que é muito legal, pessoal. Sempre utilizando a porcentagem que estiver definida no caixa gale. Muito top, porque os gales nessa negociação já são baixos por causa do retorno, que é alto. E com essa função ficam ainda mais baixo e conservador, dependendo, é claro, do valor que for definido aqui. Quanto maior a porcentagem do lucro que for destinado ao gale, mais baixos ficarão os valores. E aqui no caso da definição da previsão, a gente sempre define a previsão para uma negociação em under. Se definir 3, o robô irá identificar a previsão para over, que dará o mesmo valor de retorno, e poderá entrar em under 3 ou over 6. Se definir 4, por exemplo, a operação ficará entre under 4 ou over 5. E assim por diante, pessoal, comprando under ou over, mas sempre com as previsões com o mesmo valor de retorno. E por último, a função de aumentar 1 na previsão, tornando mais assertiva a operação. Está definida aqui em 4, então se acontecer 4 loss ou 4 wins seguidos, o robô passa para a previsão under 4, podendo comprar em under 4 ou over 5, até ganhar no caso da mudança no loss, ou até perder no caso da mudança na sequência do ganho. Bem legal também. Veja que ao iniciar o robô, ele informa que a operação será em under 3 ou over 6, porque a previsão está definida em 3. A notificação nos mostra a cada 20 segundos as informações sobre o período que definimos. Aqui os dígitos vencedores de under 3. Aquele dígito que estiver com esse ícone vermelho é porque se repetiu no período que foi analisado. Se todos os dígitos vencedores estiverem aparecendo aqui, significa que todos eles ainda não se repetiram no período. Se a contagem dos dígitos isolados estiver igual ou superior a que estiver definido, o robô entra. Essa condição de aguardar que todos os dígitos não tenham se repetido não é necessário no pós-loss. Quando acontecer uma perda, o robô irá identificar quais os dígitos que ainda não se repetiram e vai usá-los como gatilho. Muito top a estratégia que nos dá mais segurança em relação aos gales, pessoal.
Vejam que por causa do caixa Gale não foi necessário fazer nenhum Gale até agora. Todas as entradas no pós-loss foi em 0,85. O Gale só será feito de forma integral se não houver valor nenhum no caixa. Quem quiser testar esse robô está em minha plataforma danielreiboltautomatiza.com. Beleza, galera? Espero que tenham gostado de mais um vídeo sobre estratégias automatizadas aqui no canal. Quem gostou, não esqueça de deixar seu like e seu comentário. Se ficou alguma dúvida sobre a estratégia ou sobre o robô, é só fazer contato comigo, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Um forte abraço em todos e nos vemos no próximo vídeo.